Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías profetiza a pessoa de Jesus. Fala de um servo sofredor que se colocou nas mãos de seu Senhor em nosso lugar, para que as nossas condenações estivessem sobre ele. Olhamos uma realidade de sofrimento e ficamos questionando Deus, a sua proximidade, questionando se de fato Deus é bom ou se de fato Ele existe. Mas no fundo, o questionamento que nós não queremos expor é: por que comigo? Por que eu sofro? Por que eu passo pelo que eu estou passando? Por que a situação está tão difícil para mim? O que eu fiz de errado para merecer o que eu estou merecendo? O fato é que a Escritura não trabalha nessa perspectiva como se alguns de nós não fosse merecedor do que recebe. Não um inocente sequer. Não há quem possa dizer que não cometeu pecado e não mereça o que está recebendo. Mas a vida não é feita dessa relação de faço errado e vou sofrer. Pelo contrário, nós vemos ímpios que prosperam. Nós vemos justos que não têm o que comer. Então a relação na vida não é tão simples assim. Numa realidade pecaminosa, as coisas não têm funcionado nessa forma simplória de pensar. Se sofro, Deus não é bom ou Deus não existe. Se estou feliz, então bendito seja o nome do Senhor. Não é assim que as coisas funcionam. O sofrimento ele é uma realidade desde a queda de Adão e Eva. E Deus tem demonstrado que não é algo que Ele quer retirar, mas sim com o que Ele tem trabalhado. Em meio ao sofrimento de Adão e Eva, Ele promete o envio do seu descendente que iria pisar a cabeça da serpente. Deus também usou o sofrimento de Noé e de sua família, construiu uma arca, os colocou dentro dessa arca durante meses para refazer a terra. Também usou o sofrimento de José, vendido pelos seus irmãos, perseguido no Egito, para salvar Israel da fome. Também usou o sofrimento de Jó, para mostrar a suficiência de seu ser, porque Jó jamais soube a razão de estar sofrendo, mas aprendeu quem é o Senhor, e isso lhe bastou. Ele também usou o sofrimento dos apóstolos para fundar a igreja, usou o sofrimento da igreja para espalhá-la pelo mundo, usou o sofrimento de Cristo para fazer os seus filhos. O sofrimento não é um distanciamento de Deus, porque o nosso Deus, Ele mesmo não se eximiu de sofrer. Ele sofreu derramando sobre o seu próprio Filho a sua ira e sofreu na pessoa do Filho, recebendo sobre si as nossas pisaduras. O castigo que traz a paz é um castigo de grande sofrimento, porque Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, o pecado de todo o seu povo. Isso foi tão profundo que ele sentiu como se estivesse se separando do próprio Pai, quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Então o sofrimento ele não é algo do que devemos fugir, como quem pensa que ele é uma quebra da realidade, é uma quebra do transcurso normal das coisas. O sofrimento, na verdade, é uma realidade na qual Deus não só se faz presente, nos acompanhando, nos sustentando, nos conduzindo em seu caminho. O presente, o sofrimento, é uma realidade da qual Deus se tornou participante, tomando sobre si o que era nosso. Então o sofrimento tem um papel importante na nossa vida. O sofrimento ele tem um lugar nos planos, na história, nos decretos de Deus. A dificuldade que nós temos, na verdade, é de entendermos que nós não somos o centro da vontade de Deus, que nós não somos o centro de suas realizações. O que o Senhor quer é mostrar a sua glória. E Ele mostra que o sofrimento do seu Filho, aquele que sofreu como nós, foi tentado como nós, mas sem pecado, que por meio dessa obra nos conduz diante do trono da graça
de Deus. Assim é o nosso servo sofredor, o nosso sumo sacerdote, cuja oferta foi o próprio corpo e a própria carne. Que Deus te abençoe e te lembre de que Ele não só te acompanha no sofrimento, mas sofre com você.